Então, em volta de você está tudo importado. É Porque verdade. sucatearam a indústria no Brasil. O sistema que nós vivemos destruiu nos últimos 20 anos o parque industrial. Então, tem uma pauta aí que os políticos estão falando, as federações estão falando, todo mundo falando, e vão continuar falando, porque eles têm que gastar 5 bilhão para fundo eleitoral, eles têm que falar o quê? De desindustrialização, de família, ó, de saúde, de segurança. Essa mesma coisa que eles estão falando há 20 anos, mas estão destruindo a mente das pessoas na pauta do nós contra ele. Porque hoje um funcionário dentro da empresa acha que o empresário é inimigo dele. O empresário senta na cadeira dele e acha que ele tem uma tropa de inimigo querendo ferrar a vida dele. Então, atrás disso tem um plano meio que esquisito para fazer com que não vá todo mundo para um lugar só. Para isso ser desmontado, tem que virar a chave. Mas isso só começa se a mentalidade das pessoas mudarem. E não tem como mudar através disso. O que se fala do exemplo? Você tem uma história, então tem uma trajetória. Então, eu vi um negócio aqui que eu até anotei aqui, que eu ia falar sobre política, mas tem o tal do Código de Defesa do Consumidor. Você sabe que no Brasil, esse Código de Defesa do Consumidor no Brasil é um dos mais eficientes no mundo. É exemplo no mundo inteiro. Mas eu queria pensar no Código de Defesa do Empresário. Porque hoje você pega um empresário, um empreendedor, ferra a vida dele, você acusa ele de tudo, de qualquer coisa, e você talvez possa até depois, sem citar nome nem nada, para não criar constrangimento com pessoas, você mudou a empresa da Barra do Jucu de Vila Velha para outro lugar por causa de perseguição. Uma parte disso, porque era uma exigência muito grande e só porque eles têm raiva de uma pessoa que prospera. E essa mentalidade precisa acabar de desonrar pessoas que prosperam. Então, você cria um negócio de que ninguém pode prosperar. Então, esse negócio de socialismo e tal, tem vaga para muita gente. Tem vaga para todo mundo. Um mundo que tem 8 bilhões de habitantes, tem vaga para muita gente no tal de socialismo, que é um negócio que é uma zona de conforto comum. Agora, para trabalhar, para prosperar, para empreender, é 2%. E para ficar rico, esse lugar está cheio. Então você tem que se esforçar muito. Então, o que você acha que nós, por exemplo, nós temos um Ministério Público muito apaixonado em defender pautas. Isso é importante. Foi um órgão que foi criado e que tem feito muito pelo país e ajudado muito. Mas quando você se volta contra um empreendedor e põe aquele cara numa jaula de um processo, 8 anos, 10 anos, 15 anos de uma acusação infundada, mas sem que ele tenha a devida... Ele conta só com o advogado dele, às vezes sem força, diante de tanta burocracia, tanta dificuldade. Um código de defesa do empresário que não fosse feito por federação de indústria, por federação de comércio, nem por CORE, essas coisas que já estão viciadas, que está aí dentro desse sistema que foi feito para realmente nos defender. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, só para entender. Esse sistema que foi feito para defender e prosperar a indústria, ele enriqueceu. E na contramão, olha a contradição. Enquanto o sistema das federações das indústrias ficou rico, criaram castelos, criaram um monte de sistema, muito imóvel, muita gente, a indústria quebrou. Então você vê hoje um diretor hoje desse sistema chegar de Land Rover, ele é só diretor lá. Ele chega de Land Rover, encosta o carro dentro na garagem, tem uma placa lá especial para diretor, presidente de federação, presidente daquilo, presidente do conselho. Ele chega num carrão e ele diz que é voluntário. O empresário, aquele que trabalha, que rala, que tem lá uma máquina, ele chega com pires na mão, precisando de um dinheiro emprestado no Bandes, no BNDES, não sei aonde, para conseguir rodar a tal da bicicleta. O que você entende disso, Salvador? Olha, o que eu quero deixar aqui da minha sugestão e não opinião, primeiro,
O empreendedor, o empresário, ele trabalha além do necessário, ele faz além do necessário, ele tem que renunciar, viajar, participar em feiras, eventos, trazer informação, porque o mundo é globalizado. É como se um estudante da rede pública, que tem uma certa limitações, vai competir com um estudante de uma escola particular, onde tem toda a estrutura montada, tanto no seu berço familiar como na sua escola, e vai competir a um cargo, até numa vaga de oportunidade de fazer uma faculdade. É lógico que a probabilidade daquele que tem melhor condições é superar aquele menos favorecido. O mundo globalizado é assim. Os países chamados de primeiro mundo, eles têm um nível de conhecimento e de escolaridade, de tecnologia e de carga tributária e poder financeiro muito mais favorável a eles do que o país de terceiro mundo ou o país subdesenvolvido. Então, o Brasil é um continente, é um país que fala o mesmo idioma, não tem dialeto, então é uma facilidade muito grande de você poder trabalhar e conviver e até começar o seu negócio, mas nessa competição do mundo globalizado, nós perdemos. E perdemos que começa pelo um país de primeiro mundo que tem uma infraestrutura, que tem um custo financeiro 10 vezes menores do que o nosso, tem incentivos fiscais. Então, você veja bem, há uma desvantagem já para o empresário brasileiro. Ainda mais o dever que deve ser dos nossos líderes que representam o empresário ou o pai da nação, que é o governo federal, estadual e municipal, e os seus poderes públicos, que tem a sua secretaria para o desenvolvimento e outras mais, acabam se desviando, porque ficam também ou trabalhando em prol de si mesmo ou apagando incêndio. Então, é como se você pegasse um bom piloto, que é o empreendedor brasileiro, pode até dar um bom carro para esse piloto, mas a estrada ela não tem acostamento, é cheio de buraco, o combustível é adulterado. O que acontece? Não adianta o cara ser um bom piloto, ter um bom carro. Então é a mesma coisa. Não pode pensar que o empreendedor vai ter condições de competir sem uma infraestrutura adequada, sem os benefícios, porque não é uma carga tributária de 38% sobre o fator do produto final que vai gerar uma riqueza para a nação. Pelo contrário, quando a carga tributária, quando os direitos são legais no sentido junto com os deveres, aí chama-se custo e benefício, direitos e deveres, a produtividade é muito maior, o benefício social é muito maior, muito mais palpável. Você vai ver que fazer uma obra num nível horizontal, ela é muito mais salutar e muito mais econômica do que você construir num morro, num declive. Vai subir um saco de cimento nas costas, como sobe muitas pessoas, para construir uma casinha e vira o quê? Reserva de mercado para empresas de cimento. Um monte de casinha toda na lajota. Aí esse trabalho depois no corretivo é muito maior, mas tem interesse de algumas pessoas. De algumas, não, então, muitas, né? Então não querem
que tenham uma estrada pavimentada. O que é essa estrada pavimentada comparada com o primeiro mundo? É os contratos serem transparentes. Você pagar um pedágio e não ter um serviço? Aonde que na sua empresa alguém vai comprar essa geleia? Lá no supermercado ou na sua indústria e não vai levar o produto? Só que nós vemos pessoas estudadas que representam o cidadão, seja ele mais simples ou mais de nível elevado, e você não vê ninguém. Agora, você vai num país de primeiro mundo, se algo, qualquer coisa, o cara já bota logo uma placa e sai todo mundo, o camarada pede arrego. O primeiro-ministro do Japão, da Coreia do Sul, ou dos Estados Unidos. Aqui você tem que fazer o impeachment e arrumar confusão. Aqui não estão esperando quem vai defender que a estrada não foi construída e que tem um pedágio que está sendo cobrado. Sabe quem eles estão esperando, quem vai defender? O que anda de ônibus. Aí não dá certo. Aí é a mesma coisa. Então, quem está representando esse setor empresarial, porque é um setor que gera riqueza e oportunidade de qualidade de vida. A pergunta que eu te fiz, Salvador, é o seguinte. Ela tem atrás disso uma crítica. Lógico. Porque eu vejo os setores que nos representam como empresa, como indústria, como comércio, totalmente comprometido e, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, que seria o Código de Defesa do Empresário, não é exercido porque, na maioria deles, eles estão com medo do sistema massacrá-los. Ou então se mistura com o próprio sistema. E tem um negócio que... É o interesse de olhar para si mesmo.